Você pode levantar as mãos na igreja, cantar os hinos mais lindos, participar da ceia e até conhecer as escrituras de cor. Mas, se a sua casa, o seu lugar mais íntimo, continua sendo um campo de guerra, um lugar de mágoa, mentira e pecado oculto, então algo está terrivelmente, fundamentalmente errado. Antes de mergulharmos fundo nisso, quero te pedir algo muito simples. Se essa primeira frase já tocou em algo aí dentro, se você sentiu o peso dessa verdade, comente aqui embaixo apenas a palavra verdade. É um sinal entre nós de que você está pronto para ouvir o que Deus quer falar hoje sem máscaras. E eu garanto, fique até o final, porque a última chave que vou entregar pode ser a resposta que você busca há anos. Pois entenda de uma vez por todas, Deus não se impressiona com a sua frequência na igreja. Ele não se comove com rituais religiosos ou com uma rotina de domingo. Ele busca algo infinitamente mais profundo, mais real, obediência. E é por isso que eu afirmo que o verdadeiro culto à adoração, que move o coração do Pai, não começa quando as luzes do templo se acendem, mas sim quando você fecha a porta da sua casa e decide viver o Evangelho onde mais importa. Aos olhos humanos, é muito fácil parecer espiritual. É simples vestir a melhor roupa, carregar uma Bíblia debaixo do braço e ocupar o banco da frente com uma postura solene. Mas a grande questão que Deus faz hoje não é sobre a sua performance pública, e sim sobre a sua vida privada. O que acontece quando a música para e as portas da igreja se fecham? Que tipo de vida é vivida por trás das paredes do seu lar? É aí que mora a verdade que muitos infelizmente escondem. Essa dualidade não é um problema novo. O próprio Jesus confrontou essa realidade com as palavras mais duras que podemos encontrar nas Escrituras. E ele não as dirigiu aos pecadores de fora, mas aos homens mais religiosos de seu tempo. Em Mateus, capítulo 23, ele declarou com autoridade: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Ele continuou dizendo que por fora eles pareciam justos aos homens, mas por dentro estavam repletos de hipocrisia e iniquidade. Essa palavra, meus amigos, ecoa com uma força tremenda até hoje, porque o perigo de ter uma religião que nunca alcançou o coração, que nunca transformou o lar, é o maior e mais perigoso engano espiritual que um crente pode viver. E hoje estamos aqui para desmascarar esse engano. Hoje, com amor e verdade, eu te digo, é hora de parar de se esconder atrás da aparência e deixar o Espírito Santo transformar aquilo que ninguém vê. O que acontece dentro da sua casa, porque o verdadeiro culto começa quando você fecha a porta e vive o Evangelho onde mais importa. Aos olhos humanos, é fácil parecer espiritual. É simples vestir a melhor roupa no domingo, carregar uma Bíblia debaixo do braço e ocupar o banco da frente com uma postura solene. Mas o que acontece quando o culto acaba e as portas da igreja se fecham? Que tipo de vida é vivida por trás das portas de casa? É aí que mora a verdade que muitos escondem. Deus não se ilude com gestos exteriores. Ele não se deixa enganar por rótulos religiosos, cargos eclesiásticos ou linguagem de crente. Ele sonda o coração, e o coração, que se mostra nas atitudes dentro do lar, é o que revela
quem verdadeiramente somos. Jesus disse com firmeza em Mateus 23, versículos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim, também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa palavra não foi dita para descrentes, mas para homens religiosos, homens que sabiam a lei, que conheciam as tradições, que lideravam cultos e jejuavam. E mesmo assim, Jesus os confronta como mentirosos espirituais, porque sua religião não havia alcançado o coração. E é isso que acontece com muitos hoje. Tem um discurso bonito, sabem? As canções, de cor, participam dos ministérios da igreja, mas não permitem que a palavra transforme seus comportamentos mais íntimos. São pacientes com os irmãos na congregação, mas grosseiros com o cônjuge. São educados com o pastor, mas impacientes com os filhos. Falam de amor no púlpito, mas vivem com rancor na sala de jantar. São esses os que enganam a si mesmos porque julgam sua espiritualidade por aparências e não pela obediência prática a Cristo. A verdade é simples, mas dura. A espiritualidade autêntica se revela no lar. É lá que a fé é provada, que o fruto do Espírito é testado, que o caráter cristão é evidenciado. Não é nas luzes da igreja, mas nas sombras do cotidiano que a verdadeira conversão se manifesta. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para apoiar nosso conteúdo. Deus não se impressiona com rituais. Ele busca arrependimento. Ele busca verdade. Ele busca transformação. Quantas vezes a própria casa se torna o lugar onde o nome de Deus é desonrado? Quantas vezes o nome de Cristo é falado na igreja e negado na cozinha? Um pai que ora em público, mas grita com os filhos. Uma mulher que canta no coral, mas guarda mágoas profundas contra o marido. Um jovem que se mostra piedoso, mas vive em desobediência quando está longe do olhar pastoral. Isso não é fé. Isso é engano. E o engano é terreno fértil para a destruição espiritual. Muitos confundem frequência com fidelidade. Pensam que estão em comunhão com Deus porque não faltam aos cultos. Mas se as paredes do lar pudessem falar, quantos testemunhos condenadores surgiriam? Deus vê tudo. Nada está oculto aos seus olhos, e ele não compartilha sua glória com a falsidade. A igreja pode aplaudir, os irmãos podem admirar, mas se o coração está longe, Deus rejeita o sacrifício. Foi assim com Caim, foi assim com os fariseus, e será assim com todo aquele que tenta viver uma fé que impressiona os homens, mas entristece o espírito. O profeta Isaías escreveu em Isaías 29, versículo 13: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus citou esse mesmo versículo ao confrontar os religiosos do seu tempo. Porque não é de hoje que o homem tenta parecer o que não é. Desde o Éden, o ser humano tenta cobrir com folhas aquilo que só o sangue de Cristo pode lavar.
Tentamos maquiar a vida com aparência de santidade, quando o que Deus quer é sinceridade, arrependimento, humildade. É necessário rasgar o coração, não as vestes. É necessário que a luz de Cristo penetre os cômodos da nossa vida, inclusive aqueles que mantemos trancados longe dos olhos dos outros. Não há fé verdadeira sem transparência diante de Deus. Não há culto agradável se o altar do lar está em ruínas. Não há adoração que suba ao céu se o coração está fundado na mentira. Quando o Senhor olha para um homem ou uma mulher, ele não vê os títulos eclesiásticos, não vê o tempo de membresia, não vê a eloquência do discurso. Ele vê o quanto essa pessoa ama, perdoa, honra, serve, se arrepende, se submete. Ele vê o que acontece na segunda-feira, na madrugada, no silêncio, no convívio, com aqueles que nos conhecem de verdade, porque é aí que a fé é revelada. A Bíblia não foi escrita apenas para ser pregada no púlpito. Ela foi dada para ser vivida no cotidiano. Os mandamentos de Cristo são práticos, transformadores, exigentes. Ele nos chamou para sermos sal e luz. E sal não serve se não tempera. Luz não cumpre seu propósito se não brilha onde há trevas. A igreja é importante, o culto congregacional é precioso, mas não pode haver separação entre o que somos no templo e o que somos no lar. O Espírito Santo não habita em discursos vazios, ele habita em corações quebrantados. E há muitos que oram pedindo avivamento, mas não estão dispostos a mudar seus hábitos secretos. Pedem mais unção, mas continuam alimentando rancores e impurezas. Querem ser usados por Deus, mas não querem ser moldados por Ele. Querem as promessas, mas rejeitam a disciplina. Querem os milagres, mas resistem à transformação. Não se engane. Deus não pode ser zombado. O que o homem semeia, isso também colherá. Se semeamos fingimento, colheremos esterilidade espiritual. Se semeamos hipocrisia, colheremos juízo. Mas se semeamos arrependimento sincero, se nos humilhamos, se buscamos a santidade no secreto, então colheremos graça, presença e transformação. O Senhor está à porta não da igreja, mas da sua casa. Ele bate e espera ser convidado para entrar, mas ele não entra onde há mentira, onde há falsidade, onde há religiosidade sem arrependimento. Ele entra onde há fome, pela verdade, sede de justiça, desejo de mudança. A casa onde Jesus é bem-vindo é a mais arrumada, é a mais sincera, não é a mais decorada, é a mais rendida. Que ele encontre lugar não apenas em nossos cânticos, mas em nossas atitudes mais íntimas. Porque a igreja que agrada a Deus começa dentro de casa. Falta de perdão. Dentro de casa, a falta de perdão é uma prisão invisível que transforma o lar em um ambiente hostil carregado de tensões silenciosas e feridas abertas que nunca cicatrizam. É possível estar com os pés dentro da igreja, com os lábios, entoando louvores e ainda assim carregar correntes pesadas de mágoa contra aqueles que estão sob o mesmo teto. E é aqui que a fé perde seu brilho, onde a espiritualidade começa a se apagar. Porque ninguém pode viver cheio do Espírito Santo enquanto o coração estiver cheio de ressentimento. Não existe paz onde o perdão foi banido. E muitos dos problemas espirituais enfrentados por cristãos dentro da própria casa têm uma raiz clara:
o coração endurecido, que se recusa a perdoar. Jesus foi claro em sua parábola, registrada em Mateus 18, versículos 21 a 35. Um servo que devia uma fortuna ao rei foi perdoado por misericórdia. Mas ao sair, ele se encontrou com um companheiro que lhe devia uma quantia muito menor. Em vez de perdoar, ele agarrou o homem pela garganta e o lançou na prisão. Quando o rei soube, ficou indignado. E o final da parábola é um alerta aterrador. O servo perverso foi entregue aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Se você ama mensagens que transformam, clique no like e compartilhe com quem precisa ouvir isso. E Jesus conclui: assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Isso não é simbólico, é literal. O perdão que recebemos de Deus só faz sentido se ele nos transforma a ponto de oferecermos a outros aquilo que recebemos misericórdia. Quem se recusa a perdoar não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho é graça imerecida. É a notícia de que fomos perdoados quando merecíamos condenação. É a prova viva de que Deus preferiu a reconciliação ao castigo. Como então ousamos reter perdão daqueles que falharam conosco? Como podemos orar? Perdoa-nos, assim como nós perdoamos, e ao mesmo tempo alimentar ressentimentos silenciosos em nossos corações. A falta de perdão não apenas destrói lares, ela impede a presença ativa de Deus naquele ambiente. O Espírito Santo não habita onde há barreiras erguidas pelo orgulho. E muitas orações não são ouvidas não por falta de fé, mas por excesso de rancor. Pedro escreve em 1 Pedro 3, versículo 7, que até mesmo as orações podem ser impedidas por causa de desentendimentos no lar. Isso não é uma metáfora, é uma verdade espiritual. Deus se importa com a maneira como tratamos os nossos. Deus observa como lidamos com ofensas, com falhas, com erros daqueles que vivem conosco. Guardar mágoas é como cultivar ervas venenosas no jardim do coração. Por fora, tudo pode parecer bonito. A fachada religiosa pode estar impecável, mas no íntimo há raízes de amargura que crescem silenciosamente e contaminam tudo ao redor. E a casa que deveria ser um abrigo de paz torna-se um campo de batalha entre silêncios pesados, palavras ferinas e olhares cheios de culpa e acusação. Quantos casamentos estão aprisionados não por adultério, não por deslealdade, mas pela incapacidade de liberar perdão? Quantos filhos crescem feridos porque os pais se recusaram a pedir perdão por palavras ditas no calor do momento? Quantos irmãos em Cristo convivem lado a lado, mas com corações distantes, porque ninguém teve coragem de dar o primeiro passo? O orgulho é uma muralha. O perdão é a chave que a derruba. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é fingir que não houve dor. Perdoar é escolher não reter a dívida. É abrir mão do direito de vingança. É declarar: eu fui perdoado por um Deus santo, por isso eu decido perdoar. E essa decisão liberta. Ela abre espaço para que o Espírito Santo volte a se mover. Onde há perdão, há cura. Onde há reconciliação, há restauração. Onde há misericórdia, Deus planta um altar e faz morada. Jesus não perdoou os nossos pecados com indiferença. Ele pagou o preço na cruz.
O perdão tem custo, sempre tem. É um ato de rendição, é um sacrifício, mas é também um ato de imitação de Cristo. Toda vez que escolhemos perdoar, estamos nos tornando mais parecidos com o nosso Salvador. Estamos dizendo ao mundo: o amor é maior do que a ofensa. O lar que não pratica o perdão vira campo de influência demoníaca. Porque onde há ódio, onde há divisão, onde há dureza de coração, ali há trevas. Efésios 4, versículo 26, nos adverte: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Cada mágoa alimentada, cada conversa evitada, cada desculpa protelada é uma porta aberta para o inimigo habitar dentro do lar. E ele não vem sozinho. Ele traz confusão, desconfiança, frieza espiritual e, pouco a pouco, destruição. O lar cristão deve ser um lugar onde o perdão é cultivado diariamente. Porque somos humanos, vamos falhar, vamos decepcionar, vamos pecar uns contra os outros. Mas se não houver espaço para a reconciliação, a graça será sufocada. A verdade é que todos nós precisamos de perdão constantemente. E aquele que mais recebe da parte de Deus deve ser o primeiro a oferecer aos outros. Muitos estão doentes espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente, porque não conseguem liberar perdão. Carregam um fardo que não foram chamados a carregar. E Jesus continua dizendo em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio começa quando soltamos o peso da mágoa, quando abrimos mão da justiça própria e permitimos que o amor cubra a multidão de pecados. Não saia antes do final. Temos uma surpresa especial esperando por você no vídeo. O perdão muda atmosferas. Ele restaura casamentos, reconstrói amizades, renova alianças e abre os céus sobre o lar. A maior prova de maturidade espiritual não é quanto você ora em público, mas quanto você se humilha em casa para pedir ou oferecer perdão. Deus honra o quebrantado. Deus exalta o que se humilha. Deus responde àquele que se reconcilia. Se há alguém que você precisa perdoar, faça isso hoje. Não espere mais um culto, não espere mais uma briga. Não espere que o outro dê o primeiro passo. Tome a iniciativa. Porque você conhece a cruz, você conhece o sangue, você sabe o que custou o seu perdão. Então, não retenha aquilo que o céu já liberou sobre sua vida. Abra a porta da sua casa para que o perdão entre. E quando o perdão entrar, o próprio Cristo se assentará à mesa. E se você precisa ser perdoado, tenha coragem de reconhecer. As palavras "me perdoa" são pequenas, mas abrem caminhos para milagres. Elas quebram muros que anos de silêncio não conseguem derrubar. Elas trazem cura onde só havia ferida. Não tenha vergonha de se humilhar. Tenha medo de endurecer, porque um coração endurecido é o solo onde o diabo semeia a destruição. Mas um coração quebrantado é o lugar onde Deus derrama sua graça abundante. A casa onde se perdoa é a casa onde Deus habita, porque ali o amor venceu. E onde o amor vence, o céu se manifesta. 2. Língua ferina e palavras que matam lares, que não precisam de gritos para estarem em guerra. Basta uma palavra mal colocada
uma frase dita com veneno, um silêncio carregado de desprezo. A língua tem poder. A Bíblia não exagera quando afirma em Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. E se isso é verdade, então, cada palavra que sai da nossa boca tem o potencial de edificar ou destruir. Muitos cristãos não cometem adultério, não roubam, não matam, mas assassinam diariamente o ânimo, a dignidade e a paz das pessoas com quem convivem, através de palavras duras, acusações, ironias e desprezo. Você pode levantar as mãos no culto e cantar com fervor, mas se na sua casa suas palavras esmagam, humilham e causam medo, então há algo profundamente errado na sua caminhada espiritual. Porque aquilo que falamos em casa revela quem realmente somos. O lar é o termômetro da nossa fé. É ali, longe dos olhos dos irmãos, que mostramos se o fruto do Espírito realmente habita em nós. E esse fruto começa a se manifestar na forma como usamos a língua, como falamos com o cônjuge, como corrigimos os filhos, como tratamos os mais fracos, como reagimos quando estamos irritados ou contrariados. As palavras têm peso eterno. Jesus disse em Mateus 12, versículo 36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela, darão conta no dia do juízo. Isso inclui aquela ironia que parecia uma piada, mas feriu profundamente. Inclui aquela crítica que parecia um conselho, mas esmagou o coração de quem ouviu. Inclui o silêncio carregado de frieza, que comunicou rejeição mais do que 1000 insultos. Deus vê tudo isso. Deus ouve e Ele sonda não apenas o que foi dito, mas o espírito com que foi dito. Há palavras que adoecem o coração. Um marido que com constância diminui a esposa, destrói a alma dela. Uma mãe que, sem perceber, vive dizendo ao filho que ele é burro inútil ou vergonha, está semeando feridas que ecoarão pela vida inteira. Um filho que, com grosseria, responde aos pais, está pisando sobre o mandamento que traz promessa. A língua ferina é uma arma, e muitos têm vivido com o lar em ruínas, porque não aprenderam a dominar essa arma. Se o inimigo quiser destruir uma família, ele não precisa começar por fora. Basta encontrar dentro dela alguém que fala sem sabedoria e sem amor. O apóstolo Tiago diz que a língua é como um fogo que incendeia todo o corpo, um mundo de iniquidade. Ele também afirma em Tiago 3, versículo 6, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. E no versículo 10 conclui, meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Há crentes que falam em línguas no culto, mas com a mesma boca ferem os seus em casa. Há pregadores que falam com unção no altar, mas com arrogância dentro do lar. Isso é incoerência espiritual. Isso é uma contradição que entristece o Espírito Santo. Jó, em meio à sua dor, ao perder tudo, ao ser injustamente acusado, não pecou com os lábios. Isso é grandioso, porque muitos usam a dor como justificativa para explodir. Mas Jó nos ensina que até mesmo no sofrimento é possível controlar a língua. Quando a esposa o pressionou a amaldiçoar a Deus, ele respondeu com sabedoria e firmeza, sem ofensa, sem insulto, sem ódio.
e Deus viu. Deus ouviu e Deus o honrou. Você pode jejuar, orar, ser dizimista, mas se sua boca é um instrumento de destruição dentro do seu lar, você está vivendo uma espiritualidade incompleta. Porque a verdadeira adoração não começa no domingo, ela começa na segunda. Quando você escolhe falar com graça, com paciência, com amor. Quer mais reflexões como esta? Inscreva-se, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade. O culto mais poderoso que você pode oferecer a Deus começa com o tom da sua voz em casa. Começa com a escolha de edificar e não destruir. Começa quando você se recusa a ser um canal de morte dentro da própria família. Palavras podem levantar alguém de uma cova emocional. Um eu acredito em você pode curar anos de rejeição. Um me perdoa, eu errei pode restaurar relacionamentos que pareciam condenados. Um obrigado pode reacender a chama no coração de quem estava se apagando por falta de reconhecimento. E, acima de tudo, um eu te amo sincero, vindo de um coração transformado, pode fazer com que a presença de Deus volte a reinar, onde antes só havia silêncio e mágoa. Mas isso exige humildade. Domar a língua exige um coração submisso ao Espírito Santo. Porque, como disse Jesus, em Lucas 6, versículo 45, a boca fala do que está cheio o coração. Se há veneno nas palavras, é porque há amargura no coração. Se há acusações, é porque há orgulho. Se há zombaria, é porque falta temor. Deus quer mudar não apenas a nossa fala, mas a fonte da qual ela brota. Ele quer curar o nosso interior, para que o que sai da nossa boca seja bênção e não maldição. Há maridos que precisam reaprender a falar com ternura. Há esposas que precisam reaprender a falar com honra. Há pais que precisam reaprender a falar com paciência. Há filhos que precisam reaprender a falar com respeito. E tudo isso começa com uma decisão, a de colocar a língua sob o controle do Espírito Santo, de reconhecer que cada palavra tem poder e que uma casa onde se fala com graça é uma casa onde Deus se manifesta. O lar que deseja ser cheio da presença de Deus deve ser um lar onde as palavras são temperadas com sal, como diz Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Isso não significa que nunca haverá confrontos ou correções, mas que até mesmo nesses momentos a verdade será dita com amor, com sabedoria, com compaixão. Porque o objetivo nunca será humilhar, mas edificar. Nunca será destruir, mas restaurar. E se hoje o seu lar está ferido por palavras malditas que foram lançadas no calor da raiva, saiba que há restauração para isso. Mas ela começa com arrependimento, começa com confissão, começa com um novo compromisso de usar a boca não mais como arma, mas como instrumento de cura. Há poder no pedido de perdão. Há poder no silêncio oportuno. Há poder no elogio sincero. Há poder no encorajamento e, acima de tudo, há poder na palavra de Deus sendo proferida dentro do lar como fonte de verdade, consolo e direção. Que nossas palavras não sejam como dardos envenenados, mas como bálsamo que cura. Que nosso falar revele quem habita em nós e que nossas casas deixem de ser campos de batalha e se tornem altares de adoração, onde cada frase, cada conselho
cada resposta seja uma ponte para a reconciliação e nunca um muro para a divisão. Porque o Espírito Santo não habita em meio a insultos, mas onde há palavras de vida. 3. A dupla vida que Deus detesta. Existem pessoas que aprenderam a atuar dentro da igreja, sabem o tom certo de voz para orar, conhecem os gestos apropriados durante o louvor, sabem citar versículos e até expressam emoções com lágrimas nos olhos. Mas quando voltam para casa, a máscara cai. O mesmo homem que parece ser santo diante da congregação é rude, impaciente e frio dentro do lar. A mulher que levanta as mãos no culto vive em constante amargura e fofoca. O jovem que canta no altar é o mesmo que se alimenta de impurezas escondidas. Essa é a realidade da dupla vida e Deus a detesta. A hipocrisia espiritual não é um problema leve aos olhos do Senhor, ela é uma afronta à sua santidade. E se há algo que o Espírito Santo expõe com firmeza nas Escrituras, é o perigo de viver uma fé dissimulada, onde a aparência substitui a essência e a imagem pública se torna mais importante do que a intimidade com Deus. Foi essa mesma hipocrisia que Jesus condenou nos fariseus, e foi por esse mesmo espírito que Ananias e Safira morreram diante da igreja primitiva. Em Atos 5, versículos 1 a 11, lemos sobre esse casal que vendeu uma propriedade e trouxe uma parte do valor aos apóstolos, fingindo entregar tudo. O problema não foi a quantia, mas a mentira. Eles queriam parecer mais espirituais do que realmente eram. Queriam o reconhecimento público sem a entrega verdadeira. Queriam os aplausos da igreja sem o custo da obediência. E o resultado foi fatal. Deus julgou sua mentira com severidade, não apenas para eles, mas como um alerta para todos os tempos. Deus não aceita performances. Ele não compartilha sua glória com a falsidade. Muitos cristãos hoje vivem como Ananias e Safira. Fingem entrega, mas retêm o que deveriam consagrar. Demonstram piedade no templo, mas não demonstram caráter no lar. E o mais triste é que acreditam que estão enganando os outros, quando, na verdade, estão se enganando a si mesmos. Deixe seu comentário agora o que você acha sobre viver a fé no lar. Vamos interagir. O próprio Jesus advertiu em Lucas 12, versículo 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Mais cedo ou mais tarde, Deus expõe o que está escondido. A casa é o primeiro lugar onde a autenticidade deveria brilhar. Não faz sentido pregar sobre o amor de Deus e desprezar o próximo dentro de casa. Não adianta liderar ministérios se não conseguimos liderar o nosso próprio coração no silêncio do lar. Deus está mais interessado em um coração íntegro do que em uma reputação irrepreensível. Porque a reputação pode enganar, mas o caráter é revelado na convivência diária. Viver uma vida dupla é como andar sobre cordas frouxas. Mas cedo ou mais tarde, a queda será inevitável. A hipocrisia corrói a alma, destrói a fé verdadeira e impede o mover de Deus. Um lar onde a duplicidade espiritual reina se torna um ambiente pesado, espiritualmente fechado, onde a luz de Cristo é apagada pelo fingimento. É preciso escolher: ou vivemos para agradar a Deus ou para agradar os homens.
Os dois caminhos são incompatíveis. A fé verdadeira começa na honestidade diante do Senhor. Não se trata de perfeição, mas de sinceridade. Deus não exige que sejamos impecáveis, mas que sejamos autênticos. Ele abomina o orgulho disfarçado de santidade. Ele rejeita a adoração que nasce de lábios mentirosos. O salmista declarou em Salmo 51, versículo 6, «Eis que amas a verdade no íntimo». Essa é a chave, a verdade no íntimo, quando ninguém está olhando, quando ninguém pode julgar ou aplaudir. Há muitos que estão espiritualmente cansados, não porque o fardo do evangelho seja pesado, mas porque o peso da duplicidade é insuportável. Manter duas vidas exige esforço constante, ansiedade, medo da exposição. Mas quando o cristão decide rasgar o véu da aparência, quando ele abandona a máscara e se apresenta diante de Deus como realmente é, ali começa a verdadeira liberdade. É nesse lugar de rendição que a graça atua com profundidade. O Espírito Santo não se move onde há fachada, ele busca sinceridade. E a sinceridade não é exposta com palavras bonitas, mas com uma vida que confessa suas falhas, que reconhece sua dependência, que se recusa a viver uma fé mecânica e superficial. A igreja não é um palco. A adoração não é um espetáculo. A vida cristã não é um teatro, é uma cruz. E a cruz exige morte do ego, rendição do orgulho e exposição da verdade. Deus está procurando homens e mulheres que vivam o mesmo evangelho em casa e na igreja. Que sejam os mesmos quando estão diante da congregação e quando estão sozinhos diante do espelho. Que tenham um altar dentro de si e não apenas no templo físico. E isso só é possível quando a verdade de Cristo penetra até as camadas mais profundas do coração. A hipocrisia espiritual também destrói a fé daqueles que estão ao redor. Filhos que crescem vendo pais que são uma coisa na igreja e outra em casa acabam se afastando de Deus. Cônjuges que convivem com crentes teatrais perdem o respeito pela fé. Irmãos que são vítimas de mentiras espirituais dentro do lar têm suas almas feridas. A duplicidade é um veneno lento e silencioso, mas devastador. A integridade não é medida por cargos eclesiásticos, nem pelo tempo de caminhada. É medida pelo quanto a palavra de Deus molda nosso comportamento quando ninguém está nos observando. É medida pela coerência entre o que pregamos e o que praticamos. É medida pela luz que irradiamos dentro da casa, no trabalho, nos relacionamentos mais próximos. Se há algo que precisa ser confessado, que seja confessado agora. Se há máscaras que precisam cair, que caiam hoje. Se há uma fachada que tem sustentado sua imagem diante dos outros, mas que não reflete a verdade do seu interior, que ela seja derrubada pela graça. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a humildade começa quando reconhecemos que não há poder na aparência, mas na entrega. Viver uma fé sincera é libertador. Não há mais medo de ser exposto, porque o que existe é verdade. Não há mais esforço para sustentar uma imagem, porque o coração já está rendido. Não há mais ansiedade para aparecer, porque a única preocupação é ser. E quando o cristão vive com transparência diante de Deus, o céu se abre sobre sua casa. A paz reina. A presença de Deus é constante. A oração tem poder.
A palavra cria raízes. A comunhão é verdadeira. A vida cristã não é sobre parecer cristão. É sobre ser transformado por Cristo. Não é sobre impressionar homens. É sobre agradar a Deus. E agradar a Deus começa com a verdade no íntimo. O Senhor não está procurando artistas religiosos. Ele está procurando adoradores em espírito e em verdade. E esses adoradores não se escondem atrás de máscaras, não vivem de fachada, não se alimentam de elogios humanos. Vivem com o coração totalmente rendido, completamente exposto diante do trono. E é nesses que ele habita, é nesses que ele age, é nesses que ele se manifesta com poder. 4. Pecados escondidos que continuam sendo alimentados. Existem pessoas que se acostumaram a viver com o pecado escondido, como quem convive com uma serpente debaixo da cama. Sabem que está ali, sentem os efeitos, percebem o cheiro da morte, mas não querem levantar o lençol. Não querem expor a verdade, não querem quebrar o ciclo. Preferem esconder, justificar, maquiar, e ainda assim, seguem aos cultos, cantam, servem, falam em nome de Deus. Mas por dentro, estão adoecidos, vazios, sufocados, porque o pecado, que é alimentado no escuro, sempre cobra um preço alto na luz. E Deus não se deixa escarnecer. Há vícios escondidos atrás da religiosidade, homens que pregam e oram, mas estão presos à pornografia. Mulheres que aconselham, mas guardam rancores e alimentam desejos que não agradam a Deus. Jovens que louvam, mas se envolvem secretamente com imoralidade, drogas, apostas, mentiras. Famílias inteiras que sorriem na porta da igreja, mas vivem submersas em gritos, abusos e desrespeito dentro de casa. Esses pecados não desaparecem com o tempo. Eles crescem, eles se tornam muralhas, eles viram prisões. No Salmo 32, versículos 3 a 5, Davi declara algo profundo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi nos mostra que guardar o pecado é um veneno para a alma. Ele sentiu isso no corpo, no espírito, na mente. Mas quando expôs a verdade, quando rasgou o véu do segredo, Deus trouxe cura. Não existe libertação sem confissão. Não existe cura sem confronto. E não há comunhão com Deus enquanto o coração estiver em aliança secreta com o pecado. Deus não habita onde o pecado é tratado como hóspede de honra. Ele habita onde o pecado é tratado como inimigo, como algo que precisa ser arrancado com urgência. O Espírito Santo não unge lábios que mentem mãos, que roubam olhos que desejam o mal. Ele unge corações que odeiam o pecado e lutam para viver na luz. A igreja não pode ser usada como esconderijo. Ela deve ser um hospital. E um hospital é lugar de exposição, de feridas abertas, de verdades reveladas. Jesus não veio para mascarar pecados. Ele veio para arrancá-los pela raiz. Isso dói porque o pecado, muitas vezes, se torna um hábito, uma fuga, um alívio falso. Romper com ele é como romper com um vício emocional. Mas é necessário porque enquanto o pecado
for alimentado no escuro, ele continuará dominando o ambiente. É preciso lembrar que o pecado escondido sempre se manifesta de alguma forma. Ele muda o tom de voz, ele esvazia as orações, ele tira a paz do sono, ele bloqueia o mover do espírito, ele contamina relacionamentos, ele alimenta a culpa e mais cedo ou mais tarde, ele será trazido à tona. Não porque alguém descubra, mas porque Deus ama demais para permitir que a mentira continue governando. Tudo o que está escondido será revelado. Isso não é ameaça, é misericórdia. Porque Deus prefere te envergonhar por um momento do que te perder para sempre. Adultérios escondidos destroem famílias. Vícios secretos escravizam mentes. Práticas ocultas, superstições, feitiçarias, disfarçadas de tradições, de família, objetos consagrados dentro de casa, músicas que abrem brechas espirituais, entretenimentos que corrompem, tudo isso, quando não é confrontado, se torna morada do inimigo. E o diabo só precisa de um canto escuro para fazer um estrago em toda a casa. Ele não precisa de uma porta escancarada, basta uma janela entreaberta. Por isso, é tempo de limpar a casa. É tempo de lançar fora o que desagrada a Deus. É tempo de rasgar o coração diante do Senhor. Quando Josué liderava o povo, um homem chamado Acã escondeu objetos proibidos dentro da tenda. Ninguém viu, mas o pecado de um homem trouxe derrota para toda a nação. E Deus disse a Josué, em Josué 7, versículo 13, "Há anátema no meio de ti, ó Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos, enquanto não tirares o anátema do meio de vós." O povo só voltou a vencer quando o pecado foi exposto, julgado e removido. Isso é sério. Há lares que não prosperam espiritualmente porque há coisas escondidas que precisam ser entregues, destruídas, confrontadas. Esconder o pecado é uma tentativa inútil diante de um Deus que tudo vê. É como tentar tampar o sol com as mãos. Pode enganar os outros, pode manter a reputação intacta, pode preservar a imagem por um tempo, mas não passa pelo crivo da santidade de Deus. Ele sonda os corações, ele conhece as intenções, ele vê o que é dito em segredo, ele ouve os pensamentos mais profundos, e ele não se impressiona com rituais religiosos se o altar da vida estiver contaminado. A confissão é o caminho da libertação. Não se trata de confessar publicamente, mas de abrir o coração diante de Deus com sinceridade e, se necessário, buscar ajuda espiritual, buscar aconselhamento, buscar restauração. Porque não vale a pena viver com a alma escondida atrás de um verniz religioso. Não vale a pena trocar a presença de Deus pela aparência de piedade. Não vale a pena trocar a liberdade da luz pela prisão da escuridão. É hora de confrontar o que tem sido alimentado às escondidas. É hora de perguntar com coragem: Senhor, há algo dentro de mim que precisa ser arrancado pela raiz, porque o pecado nunca fica onde está. Ele cresce, ele se espalha, ele endurece o coração, ele silencia a voz do Espírito. Mas quando a verdade entra, quando a luz é acesa, quando o arrependimento é sincero, então o sangue de Jesus purifica. Então a presença de Deus volta a fluir. Então o lar volta a ser morada da paz. Então a alma volta a respirar. O que você alimenta no escuro, o que tem sobrevivido na sua vida porque ainda não foi confessado, o que você guarda
que precisa ser destruído, hoje é o dia de entregar. Hoje é o dia de arrancar o ídolo. Hoje é o dia de escolher a verdade. Porque Deus não quer só sua presença no culto. Ele quer sua vida por inteiro. Ele quer sua casa limpa. Ele quer sua alma rendida. E Ele quer habitar onde há sinceridade, onde há arrependimento, onde há sede de santidade. Que não reste nenhum esconderijo onde o pecado continue sendo alimentado. Que tudo seja exposto à luz, e onde há luz, não há lugar para as trevas. 5. Uma casa sem oração, sem palavra e sem Deus, há lares que possuem uma Bíblia em cima da estante, mas há meses ela não é aberta. Há casas com versículos escritos na parede, mas que já esqueceram como é orar em família. Há famílias inteiras que se arrumam para ir à igreja todo domingo, mas vivem o restante da semana como se Deus fosse um visitante ocasional e não o senhor da casa. Esse é o retrato de muitos lares cristãos hoje. Casas onde a presença de Deus foi substituída por distrações rotinas e um tipo de cristianismo domesticado sem profundidade, sem fogo, sem altar. Um lar sem oração é um campo aberto ao inimigo. Um lar sem palavra é um ambiente vulnerável à mentira. Um lar sem Deus é um espaço espiritualmente desprotegido. E o mais alarmante é que muitos não percebem o quanto estão distantes da vontade de Deus porque continuam com a aparência de piedade, continuam indo à igreja, continuam servindo nos ministérios, continuam se identificando como cristãos, mas não têm mais comunhão com o Pai dentro do lar. A luz foi apagada, o altar foi quebrado, a adoração se tornou algo institucionalizado e não mais relacional. Josué fez uma declaração poderosa diante do povo. Em Josué 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse, eu servirei ao Senhor na igreja, nem disse, minha família seguirá meus passos de longe. Ele uniu sua vida pessoal com sua vida familiar e consagrou ambos ao serviço de Deus. Essa declaração foi feita num momento em que o povo de Israel estava dividido entre servir ao Deus verdadeiro ou seguir os deuses estranhos das nações ao redor. Josué escolheu, ele fez um compromisso que começa dentro de casa, e é esse compromisso que está em falta hoje. Quando a casa não se torna lugar de oração, ela rapidamente se torna lugar de contenda, frieza e confusão. A oração é o que conecta a alma da família com o céu. É o que convida a presença do Espírito para habitar no cotidiano. Mas muitos lares perderam esse hábito. Não se ouve mais orações em voz alta. Não há mais consagração das refeições. Não há mais clamor pelos filhos, pelos casamentos pela cidade. A vida se tornou corrida. A rotina engoliu o sagrado. E Deus passou a ser lembrado apenas nas emergências. E quando a Bíblia é deixada de lado, o lar perde sua bússola espiritual. A palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Sem ela, os caminhos da casa se tornam obscuros. As decisões se baseiam no que parece certo, não no que é justo. Os conselhos dados aos filhos se tornam conselhos do mundo, não de Deus. As conversas se tornam vazias de vida eterna. E aos poucos, a família começa a andar em círculos, perdendo o senso de direção, perdendo o discernimento
perdendo a paz. Um lar sem Deus é uma construção sobre areia. Pode parecer firme nos dias de sol, mas quando a tempestade vier, e ela virá, tudo o que não tiver raízes em Cristo vai ruir. E muitos percebem isso tarde demais, quando os filhos já se afastaram, quando o casamento já está desgastado, quando o coração já está endurecido. Mas a boa notícia é que ainda é possível reconstruir o altar, ainda é possível reacender a chama, ainda é possível restaurar a presença, mas isso exige decisão, exige prioridade, exige quebrar a rotina e colocar Deus no centro, não nas margens. Exige desligar a televisão, fechar o celular, silenciar o barulho da casa e abrir espaço para a voz do Espírito. Não se trata de criar um culto doméstico elaborado. Comece com passos simples, leia um salmo com sua família. Ore com seu filho antes de dormir. Agradeça a Deus pelas refeições. Compartilhe uma promessa bíblica pela manhã. A fé cresce no ambiente da constância. Pequenos atos de devoção constroem grandes fortalezas espirituais. E se você vive sozinho, saiba que o altar também pode ser erguido aí. Um lar com uma só pessoa, mas cheio da presença de Deus, tem mais glória do que uma casa cheia de vozes, mas vazia de fé. Deus não busca quantidade, Ele busca verdade. Ele busca um coração que deseja a sua presença acima de tudo. E quando Ele encontra esse coração, Ele se revela, Ele enche, Ele transforma. Não espere um culto para se encontrar com Deus. Torne sua casa um lugar de encontro. Deus quer visitar sua sala, sua cozinha, seu quarto. Ele quer caminhar com você pela manhã. Ele quer te ouvir ao entardecer. Ele quer ser honrado à noite. Ele não quer ser apenas uma parte da sua vida. Ele quer ser a base, o centro, o tudo. Quando a oração volta, a atmosfera muda. Quando a palavra é lida, a mente é lavada. Quando o louvor é entoado, o ambiente se enche de glória. E quando o Espírito habita o lar, se torna inviolável. Os ataques vêm, mas não prevalecem. As tempestades sopram, mas não derrubam, porque a presença de Deus sustenta, guarda e protege. É necessário lembrar que nossos filhos não aprenderão a buscar a Deus apenas nos cultos. Eles aprenderão, principalmente, ao observar nossa devoção diária. O que eles veem em casa moldará a sua fé mais do que qualquer mensagem de domingo. Se queremos uma geração temente ao Senhor, precisamos plantar a semente no ambiente onde eles crescem. Isso não depende da igreja, depende de nós. Talvez você perceba hoje que sua casa se tornou um espaço silencioso espiritualmente. Talvez a oração tenha sido esquecida. Talvez a Bíblia esteja empoeirada. Talvez Deus esteja à porta esperando ser convidado de volta. Se for o caso, não endureça o coração. Comece agora. Comece com um simples clamor. Senhor, volta a habitar aqui. Ele responde orações assim. Ele se move onde há arrependimento e sede. Ele visita o lar que o deseja. Ele restaura o altar que foi derrubado. Que sua casa não seja apenas um endereço físico, mas morada da presença. Que cada cômodo seja cheio de paz. Que cada parede, eco e louvor. Que cada refeição seja uma celebração da bondade de Deus. Que cada conversa seja temperada com graça. Que cada lágrima seja acompanhada por uma oração. Porque quando Deus habita em uma casa, tudo muda. E quando Ele é o centro do lar,
Não é preciso esperar pelo domingo para adorá-lo. O culto se torna contínuo. A vida se torna adoração. E a fé se fortalece em cada gesto simples, como abrir a Bíblia, dobrar os joelhos, levantar as mãos e dizer: Senhor, esta casa é tua. E assim, depois de caminharmos por essas verdades difíceis, chegamos ao ponto central, à conclusão inescapável que ecoa através de toda a Escritura, desde os profetas até os apóstolos. A grande verdade é esta: a igreja verdadeira, a igreja que agrada a Deus, a igreja que o mundo precisa desesperadamente ver, não começa no templo. Ela começa no coração e se manifesta primeiramente dentro de casa. Deus não está à procura de religiosos pontuais, de frequentadores de cultos, com cartões de membro em dia. Ele não se impressiona com a nossa capacidade de atuar. A Bíblia nos mostra, em uma das raras e belíssimas vezes em que descreve Deus como alguém que ativamente procura algo que o Pai está procurando por adoradores. E como Jesus revelou à mulher samaritana, esses são os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoração em verdade não é apenas cantar a letra certa, é viver a vida certa. É a coerência radical entre o que você professa em público e o que você pratica no secreto. A prova definitiva disso, o exemplo mais claro de que a transformação real acontece no ambiente do lar, não está em um grande evento no templo, mas na história de um homem pequeno, desprezado, que subiu em uma árvore. Pense em Zaqueu, um publicano, um traidor do seu povo, um homem rico à custa da desonestidade. Ele queria apenas ver Jesus, talvez por curiosidade. Mas Jesus, que vê além das aparências e enxerga o fundo da alma, olha para cima e o chama pelo nome. E o que ele diz? Zaqueu, vem pregar comigo. Não. Zaqueu, lidere um estudo bíblico. Não. Ele diz algo que muda tudo. Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Perceba a profundidade disso. O encontro que transformaria para sempre a vida de Zaqueu não foi agendado para a sinagoga, não foi em uma reunião religiosa pública, foi na casa dele. Jesus escolheu o lugar da sua intimidade, o centro do seu mundo, o lugar onde suas máscaras caíam para operar o milagre. E o que acontece quando a presença de Cristo entra na casa? A transformação é imediata, é explosiva, é inegável. Zaqueu se levanta no meio da sua sala e declara: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. A salvação não foi apenas uma experiência emocional. Ela reorganizou sua vida financeira, restaurou sua integridade, curou seus relacionamentos quebrados. A verdadeira conversão aconteceu ali, na intimidade do lar, provando para sempre que um evangelho que não transforma a sua casa é um evangelho incompleto. Se Jesus não é o Senhor da sua sala de estar, ele não é verdadeiramente o Senhor da sua vida. Portanto, o chamado final desta noite não é simplesmente para que você frequente uma igreja. O chamado é para que você seja a igreja. O convite não é para que você apenas visite a casa de Deus, mas para que a sua casa se torne uma morada de Deus. O Evangelho nunca foi um convite para a aparência,
sempre foi um chamado à rendição total. E hoje, essa rendição começa com um convite. Assim como ele se convidou para a casa de Zaqueu, hoje ele bate à porta da sua. Ele não quer ser um hóspede de domingo. Ele quer as chaves. Ele quer ser o dono, o Senhor. Ele deseja reinar onde antes havia gritaria para trazer a sua paz. Ele deseja reinar onde havia rancor para liberar o seu perdão. Ele deseja reinar onde havia duplicidade para estabelecer a sua verdade. Então, a pergunta que fica, a única que realmente importa agora, é que é simples, mas decisiva. Jesus reina na sua casa. Ele tem liberdade para agir, corrigir, limpar e restaurar-o. Ele é apenas um nome em um quadro, um conceito distante. Hoje você é chamado a algo infinitamente maior do que ter uma religião. Você é chamado a ser um altar vivo, uma morada do Espírito, uma extensão visível do reino de Deus na terra. Seja a igreja dentro da sua casa. Seja um adorador onde ninguém vê. Se hoje você decide que não quer mais viver essa farsa, se você cansou do peso da duplicidade e anseia por uma fé real, que começa no seu lar, eu quero fazer um convite final. Onde quer que você esteja, simplesmente feche os seus olhos por um instante, não como um ritual, mas como um ato de entrega, e diga a Ele aí no seu coração: Senhor Jesus, eu entendi. Perdoa a minha religiosidade vazia. Perdoa a minha hipocrisia. Hoje eu não te convido apenas para a minha vida, eu te entrego as chaves da minha casa. Entra, Senhor. Reina na minha família, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Transforma o meu lar em um lugar da tua presença. Eu quero ser a igreja que o Senhor procura. Em teu nome, eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você fez essa oração, saiba que o céu está em festa. A maior obra de Deus na sua vida começa agora, não na frente dos outros, mas na sinceridade do seu lar. Que Deus abençoe a sua casa.